Nesse vídeo, eu quero conversar com vocês sobre um nutriente que todo mundo julga ser o vilão do emagrecimento, o carboidrato. Será mesmo que carboidrato é tão ruim assim pra gente? Será que realmente ele atrapalha no processo de emagrecimento? Vamos descobrir juntos? Então, a primeira coisa que eu quero dizer para você que quando a gente retira qualquer nutriente da nossa alimentação, é muito possível que a gente consiga emagrecer. E é um emagrecimento rápido, um emagrecimento repentino, que pode até te deixar feliz por um momento. Mas será que é um emagrecimento saudável? Eu digo para você que não. Porque quando a gente retira o carboidrato, que é a nossa principal fonte de energia, o corpo ele começa a entrar em um estado de alerta. E o que ele faz? Ele desacelera o metabolismo e vai buscar energia em outras partes do seu corpo, como nos músculos. Então tenha certeza que se você retirar carboidrato do seu dia a dia, né, da sua alimentação, você vai emagrecer, mas você vai perder muito mais músculo do que gordura, porque o seu corpo está te protegendo contra essa restrição alimentar. Então, vamos entender o primeiro ponto que é importante. Carboidrato é fonte principal de energia para o nosso corpo. É energia para o nosso cérebro, para os nossos músculos e também para as nossas células, para que todo o nosso corpo funcione adequadamente, tá bem? É como se você tem um carro movido a gasolina, mas você quer colocar diesel. O seu carro vai andar? Talvez por alguns quilômetros, porque pode ter um pouquinho de gasolina ainda ali, né, rodando. Mas quando essa gasolina acaba, o carro morre, porque ele não é movido a diesel. O nosso corpo é assim. A gente tira o carboidrato, ele vai funcionando por um tempo, depois ele começa a trabalhar de maneira mais lenta. Então, você até pode emagrecer se tirar carboidrato, mas você vai perder músculo, você vai ter a sua vontade de doces aumentada, você vai consumir mais doces, você vai ter muita vontade de comer alimentos mais palatáveis, você vai ficar irritada, nervosa e com uma sensação extrema de cansaço diariamente. Um outro ponto que as pessoas julgam sobre o carboidrato é a história do índice glicêmico, que não pode consumir alimentos com alto índice glicêmico, como arroz branco, pão branco, batata, até as frutas e os legumes entraram nessa onda. E eu digo para você que não é assim que funciona. O índice glicêmico nada mais é do que a velocidade com que aquele alimento, né, a base de carboidrato, ele aumenta a glicose no nosso sangue. E essa glicose, ela vira energia para o nosso dia a dia. Agora, pensem aqui comigo. Raramente, vou dizer dessa maneira, né? Raramente a gente vai consumir apenas arroz, ou apenas batata, ou apenas macarrão. Não é verdade? Se eu comer apenas arroz, aí sim. Então, vai entrar muito açúcar na minha corrente sanguínea assim, ó, num piscar de olhos. Mas não é isso que a gente faz. O comum é a gente juntar arroz, feijão, legumes, uma carne, uma salada. Essa combinação toda, né, de alimentos, fontes de proteína, fibra e gorduras, é que vão retardar a digestão desse arroz branco. Então, toda essa combinação de alimentos vai entrar na forma de açúcar na sua corrente sanguínea de maneira mais lenta.
e isso garante um controle da sua glicemia, da sua diabetes, aumenta a sua fonte de saciedade, vai fazer com que você coma na quantidade adequada, favorecendo assim o seu emagrecimento. Deu para entender a história do índice glicêmico? Maravilha! Outro ponto que a gente sempre escuta dizer, né, é que não se pode comer carboidrato à noite, que não se pode comer, que existem carboidratos que são proibidos, como arroz, pão, algumas frutas. E mais uma vez eu digo para você, fique tranquila. Não existe alimento proibido, a não ser que você tenha alguma alergia, alguma intolerância, tá certo? Do contrário, todos os alimentos farão parte da sua rotina alimentar. E a combinação de todos eles, a frequência com que você vai consumir, a quantidade que você vai consumir e a sua consciência em relação aos seus sinais de fome e saciedade é que vai fazer com que você emagreça e seja saudável. Então, antes de retirar o carboidrato da sua vida, faça a seguinte pergunta: como eu posso incluir esse alimento de uma forma equilibrada e prazerosa na minha alimentação? É essa a mudança de pensamento que vai fazer a diferença no seu emagrecimento e na vida saudável que você busca.